Fala, galerinha! Estou aqui para poder responder as perguntas de vocês. Para você que já me conhece, para você que ainda não me conhece, sou a professora Isabela Leal, professora de Penal e Processo Penal. E o Portal F3 está com um quadro, Pergunte para mim, que eu te respondo. E agora, as pessoas que mandaram as perguntas, eu vim aqui para poder trazer a resposta. Fomos selecionados aí 5 perguntas para que eu possa responder para vocês agora. Então, eu vou trazer o nome da pessoa, a pergunta e vou respondendo. A primeira pergunta que trouxeram para mim foi a pergunta de Rebeca Leal, minha xará, né? Leal é sobrenome, não é minha prima, não sei se é minha prima, já pensou? Então, Rebeca Leal, que perguntou para mim quem são os garantes. Os garantes, gente, estão previstos lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Parágrafo 2º do Código Penal, se você abrir, ele tem a linha A, B e C. E os garantes nada são aquelas pessoas, nada mais, nada menos que aquelas pessoas que têm um dever estabelecido por lei para poder agir. E se essa pessoa não agir, esse garante não agir, ele pode responder pelo crime que ele deu causa pela omissão, que chama de omissão imprópria. Então, quem são esses garantes? Essas pessoas que têm um dever por lei ou por qualquer outro motivo que ele tenha o dever. Por exemplo, o pai com os filhos. Se o pai dá causa a um crime ali por conta dos filhos, ele é um garantidor. Quer ver? Uma babá, uma cuidadora de idoso, que não tem um dever estabelecido por lei, mas, de alguma forma, toma responsabilidade por aquela pessoa. Então, eu tenho a babá, o idoso. Eu tenho também aí, por exemplo, uma pessoa que toma responsabilidade por outra. Vamos, por exemplo, imaginar que eu chamo alguém ali para tomar um banho de mar. E aí a pessoa diz que não sabe nadar. Eu faço, tá comigo, tá com Deus, relaxa, bora. E aí a pessoa vai e resolve ir comigo. E aí, neste momento, eu estou tomando a responsabilidade por aquela pessoa. Logo, eu me tornei garantidora daquela pessoa. Qualquer coisa que aconteça com uma dessas pessoas, que o garante deixar acontecer ali, ela tem como agir, e ela não age, ela pode responder por o crime que ela deu causa, e esse crime ela vai responder por omissão imprópria, por ela ser garantidora do resultado. Me dá só um exemplo para a gente poder fechar essa parte com chave de ouro. Imagine uma babá que vê uma criança indo ali a um lugar que ela pode cair, bater com a cabeça, e a criança está andando, a babá está vendo, alguém avisa a babá, olha, a criança vai cair. Ela pega e faz de conta que nem está vendo. E deixa lá, a criança vai e cai, bate a cabeça, fica em coma. Esta babá, ela é garantidora. Ela vai responder pelo crime que ela deu causa, que pode ser uma lesão corporal. Só que essa lesão corporal, ela vai responder não por uma conduta por ação, mas uma conduta por omissão, que a gente chama de omissão imprópria. Porque a conduta por omissão imprópria é aquela que só pode ser praticada por garantes. Espero que você tenha entendido e que tenha compreendido aí a pergunta que eu trouxe para vocês. Vamos para uma próxima pergunta. A outra pergunta que foi dita lá foi de Nelma Rocha. Nelma Rocha perguntou, prof, qual a diferença entre majorante e qualificadoras? Minha gente, majorante e qualificadora é bem fácil de você entender. A majorante, ela incide lá na terceira fase da dosimetria da pena, enquanto a qualificadora, ela incide na primeira fase da dosimetria da pena. A qualificadora, para você distinguir da majorante, você vai ver que ela já vem expressa na lei o aumento de pena. As duas aumentam a pena, porém a qualificadora, o aumento já vem expresso na lei. Se você abrir seu Código Penal aí, você vai ver crime de homicídio. Aí tem lá, homicídio, 6 a 20 anos. Se você for olhar o homicídio qualificado, que está lá no parágrafo 2º do artigo 121, você vai ver que ele já traz expresso o aumento da pena na lei, de 12 a 30 anos. Isso é qualificadora, que vai incidir na primeira fase da dosimetria da pena, quando o juiz estiver estipulando a pena base. Já as majorantes são aquelas que geralmente vêm fracionadas. Então, você vai ver, por exemplo, lá no parágrafo 6º do artigo 121, já que eu estou falando do crime de homicídio, você vai ver que ele fala assim, se o homicídio for praticado por grupo de extermínio ou por milícia privada, a pena vai aumentar de 1/6 até a metade. Então, você está vendo, isso aí é majorante. Ela não é qualificadora, ele vem
fracionando ali. Então, 1/6 até a metade. Majorante incide na terceira fase da dosimetria da pena como causa de aumento de pena. Ficou claro? Beleza, vamos para mais uma pergunta. A terceira pergunta que trouxeram para mim foi a pergunta de Jamila dos Santos. Jamila perguntou, prof, qual a diferença entre atenuante por reparação do dano e o arrependimento posterior? Gente, o arrependimento posterior, ele é também uma causa, um benefício que o agente pode se valer, que se ele reparar o dano ou restituir a coisa que ele ali praticou em decorrência do crime. Então, o arrependimento posterior, ele está previsto no artigo 16 do Código Penal. E é esse benefício. A pena do agente é uma causa de diminuição de pena. O agente pode se valer dessa causa de diminuição de pena de 1/3 a 2/3, se ele reparar o dano ou restituir a coisa daquilo que ele, por exemplo, furtou. Mas para ele se valer do arrependimento posterior, ele precisa necessariamente ter praticado um crime que não tenha violência ou grave ameaça, por exemplo, um furto, roubo, extorsão não cabe porque tem violência ou grave ameaça. Ele tem que restituir a coisa ou reparar o dano de forma integral, da mesma forma que ele pegou a coisa. Vamos supor que ele pegou um furto de um celular. Ele tem que devolver o celular com a capinha que ele pegou, do mesmo jeito que ele pegou. Além disso, tem que ser de forma voluntária, ele, por vontade própria, decidiu ir ali reparar o dano. E o mais interessante que traz essa diferença da atenuante por reparação. Porque isso tudo, para ele se valer do arrependimento posterior, ele tem que fazer até o recebimento da denúncia pelo juiz. Então, ele tem um prazo. Se o juiz recebeu a denúncia, ele não vai poder mais se valer do arrependimento posterior. Então, se ele pegou um celular e ele quer restituir aquele celular, ele quer reparar aquele dano ali, restituir a coisa, num furto que ele praticou, ele tem que fazer isso até antes do recebimento da denúncia pelo juiz, para que ele possa se valer dessa causa de diminuição de pena, que é o arrependimento posterior, previsto lá no artigo 16 do Código Penal. Já a atenuante por reparação do dano, ela está prevista no artigo 65, inciso 3, a linha B do Código Penal. É o seguinte, a diferença está exatamente nisso aqui. Se ele reparar o dano após o recebimento da denúncia pelo juiz, aí ele não pode mais se valer do arrependimento posterior, mas vai se valer de uma reparação do dano, que é uma atenuante. Ele vai se valer dessa atenuante prevista aí no artigo 65, que é a atenuante por reparação do dano. Então, a diferença é basicamente essa. Se foi até antes do recebimento da denúncia, ele vai se valer do arrependimento posterior. Se a reparação do dano foi depois do recebimento da denúncia, ele vai se valer da atenuante por reparação do dano, prevista lá no artigo 65 do seu Código Penal. Beleza? Vamos para a quarta pergunta. São 5 que a gente selecionou. A quarta pergunta, bem interessante, que é uma pergunta de Monique Larissa. Monique Larissa me perguntou o que é o juiz de garantias, pacote anticrime. Né? O pacote anticrime que veio aí trazendo a previsão do juiz de garantias. O juiz de garantias, Monique, já estava proposto no projeto de reforma do novo Código de Processo Penal já. Nada mais é que aquela figura que será responsável ali pelo controle da legalidade das investigações criminais e salvaguarda dos direitos individuais que dependam da prévia autorização do Poder Judiciário. Como, por exemplo, os direitos individuais que ele tem, um relaxamento de prisão em flagrante, uma busca e apreensão, uma interceptação telefônica, uma prorrogação de prazo aí de uma prisão temporária, de um inquérito policial lá no âmbito da investigação criminal. É basicamente, em outras palavras, ter um juiz para a fase do inquérito e o outro para a fase da ação penal. Então, um para acompanhar a investigação, que seria o juiz de garantias, e o outro para julgar, para a preservação da imparcialidade aí no âmbito do processo penal. E esse juiz de garantias, é importante você saber que ele só funciona até o recebimento da denúncia. Então, ele é o juiz da investigação criminal. E não vale essa regra do juiz de garantias lá para os juizados especiais. A ideia é que não haja uma confusão entre as funções de acusar e de julgar. Por isso, mas o problema, eu até digo para vocês, é que no nosso país ele não tem estrutura suficiente para isso. E foi por isso que Fux ele suspendeu
Na verdade, a gente teve primeiro uma decisão do ministro Toffoli, né, que ele suspendeu por um prazo de 180 dias o juiz de garantias, ficou suspenso. Aí Fux veio e aí acabou já fazendo uma suspensão, derrubou ali a decisão de Toffoli e suspendeu por prazo indeterminado. Então, hoje, o juiz de garantias ainda não está valendo, porque está suspenso até, por enquanto, pela decisão do ministro Luiz Fux aí, certo? Então, a gente tem que ficar atentos aí para as cenas dos próximos capítulos, para a gente ver o que é que vai acontecer, mas, por enquanto, o juiz de garantias ainda está suspenso, até porque o ministro Luiz Fux, ele entende que é inconstitucional, que ele vai de encontro ao artigo 69 da Constituição Federal, porque diz que precisa ter um orçamento, né? Tem que ter uma ordem orçamentária para que possa existir ali o juiz de garantias, mas que nesse caso não tem ferindo ali a constitucionalidade, aquilo que é previsto na Constituição Federal. Esse é um dos fundamentos que ele traz, que não tem verba, né, suficiente, não tem orçamentário ali para que possa o nosso país ter o juiz de garantia, a previsão do juiz de garantia hoje. Então, seria basicamente isso. Vamos para a última pergunta, que é a pergunta de Lua Mendes. Ela pergunta, prof, explica, por favor, como é que ficou o arquivamento do inquérito com as alterações trazidas pela lei anticrime. Lá vem a lei anticrime novamente, né? Não seria mais necessária a autorização do juiz? Foi outra situação que foi suspensa também pelo Luiz Fux, pelo ministro Luiz Fux. Está suspensa, né, essa decisão ainda pela decisão do ministro Fux. Mas na nova redação, antigamente a gente sabe, ou melhor, o que está previsto no nosso Código de Processo Penal é que o arquivamento do inquérito policial ele é dado pelo juiz. Ou seja, o Ministério Público ele vai requerer ali, dar um parecer pelo arquivamento, e o juiz vai decidir por aquele arquivamento. É o que a gente tem atualmente. Na redação nova da lei anticrime, o arquivamento ele não vai mais passar pelo juiz. É isso que ele fala. Os membros do Ministério Público, por exemplo, o promotor de justiça, o procurador, ele vai ordenar o arquivamento e ele submete esse arquivamento à instância revisora internamente no próprio MP, sem precisar passar pela mão do juiz. Mas, nesse caso aí, isso já é uma confusão que já vem, o artigo 28, ele já vem trazendo uma confusão muito grande, né, a respeito da doutrina, a respeito ali, os doutrinadores já vêm falando sobre isso. Mas, lembre-se, isso aí está suspenso ainda com a decisão do ministro Fux. Então, por enquanto, a gente vai manter a redação original e não a redação da nova lei anticrime. Então, não seria mais necessária a autorização do juiz? Perfeito, não seria mais necessário. Tudo seria feito ali internamente no próprio Ministério Público, que é o órgão acusador. Porque ele entende que o juiz, o juiz, ele estaria fazendo, às vezes, do órgão acusatório. E se ele gosta de imparcialidade, ele não poderia estar ali fazendo, às vezes, do órgão acusatório. Por isso que houve essa mudança aí na redação nova pela lei anticrime. Então, gente, vamos ver tanto o juiz de garantias, né, por coincidência, as perguntas que vocês fizeram, quanto o arquivamento do inquérito está suspenso pela decisão do ministro Fux. A gente tem que aguardar, o STF está voltando agora, para a gente poder ver como é que vai se proceder a partir de agora, o que é que a gente tem. Mas, por enquanto, é isso que a gente tem até agora. Espero que eu tenha respondido, que vocês tenham entendido, e vou deixar aquele beijo no coração de cada um. E vamos lá, vamos para frente. Logo, logo a gente solta mais um momento perguntas e respostas para que eu possa vir aqui trazer para vocês. Até a próxima.